Esta é uma questão típica de volumetria de neutralização, onde você tem uma reação ácido-base. Os dados que você passou na questão: converti 20 centímetros cúbicos volume do ácido clorídrico para ml e a concentração 0,1012 mols por decímetros cúbicos também pode ser escrita como 0,1012 mols por litro. No caso, você quer calcular a concentração da solução de hidróxido, sendo conhecido apenas o volume na titulação. Então, você vai fazer a seguinte relação. Normalmente, nós temos que a reação entre HCl e NaOH é uma reação de 1 para 1, em que há a formação de cloreto de sódio e água. Sendo uma reação de 1 para 1, estequiometria da reação, então nós podemos afirmar que o número de mols do HCl é igual ao número de mols do NaOH quando ocorre o equilíbrio marcado pelo ponto de viragem. Esse número de mols pode ser substituído pela fórmula concentração vezes volume. Mesma coisa para o hidróxido de sódio, concentração do hidróxido de sódio vezes o volume do hidróxido de sódio. Então vamos lá, são conhecidas as concentrações e o volume. Você vai colocar 0,1012 vezes o volume do ácido 20 ml, que é igual à concentração a ser calculada do hidróxido de sódio vezes o seu volume 21,43. Então, quando você fizer esse cálculo, multiplica esses dois, divide por 21,43, você vai ter a concentração do hidróxido de sódio expressa em mols por decímetros cúbicos ou mols por litro. Estará resolvido o item A. Para o item B, é simples. O número de mols pode ser calculado como a massa sobre a massa molar. Então, para você calcular a massa do NaOH, você calcula o seu número de mols, que é dado por essa relação aqui, concentração vezes volume. Você já saberá qual é a concentração do hidróxido nesse cálculo. Poderá multiplicar pelo seu volume e você terá o número de mols. E procure também calcular a massa molar do hidróxido de sódio. Então, resumindo aqui, para esse cálculo, você fará massa é igual a número de mols vezes massa molar, ou seja, número de mols, concentração encontrada no item A, vezes 21,43, vezes a massa molar do hidróxido de sódio, facilmente calculada também. E assim você terá a massa do hidróxido de sódio expressa em gramas. Mas com cuidado, esse volume aqui, ele deve ser convertido para litros, para manter a coerência entre as unidades. Então, aqui a gente vai dividir por 1000. Pronto. E você terá, então, a massa do NaOH expressa em gramas. Já no último item, você vai considerar o seguinte. Na reação, considera-se que ocorre a completa dissociação ou ionização do ácido. Portanto, a concentração do cátion dos íons H+, será igual à concentração do ácido clorídrico. A concentração do ácido clorídrico é conhecida, e como a gente quer expressar essa concentração em gramas por litro, o cálculo normalmente a ser feito é o seguinte: a concentração em gramas por litro é igual à concentração molar dividido pela massa molar. Essa concentração do ácido será a mesma concentração dos íons cátion, ou melhor, do cátion e hidrogênio. Então, para fazer o cálculo, você vai dividir a concentração do ácido 0,1012 dividido pela massa molar do ácido clorídrico e você terá o resultado desejado expresso em gramas por decímetros cúbicos ou gramas por litro.